Nesta videoaula vamos fazer uma introdução à informação contabilística e financeira. E vamos fazer também uma primeira abordagem a três demonstrações financeiras. A demonstração dos resultados, o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa. A informação financeira é considerada um instrumento de apoio à tomada de decisão. A contabilidade recolhe, organiza e reporta a situação económica e financeira da empresa, dando origem a um conjunto de documentos que são designados por demonstrações financeiras. Estes documentos representam o património da empresa, medem o seu desempenho e explicam a variação do dinheiro disponível ao longo de um período. As demonstrações financeiras proporcionam aos vários interessados na atividade da empresa uma visão da sua situação económica e financeira. E os destinatários são múltiplos e não se limitam a quem gere a empresa. Os destinatários incluem, nomeadamente, os investidores, os credores, os trabalhadores, clientes, fornecedores, o próprio Estado e a comunidade envolvente. No nosso manual da formação temos duas peças fundamentais para acompanhar a informação contabilística e financeira. Por um lado, a apresentação, que consta da plataforma, e o manual completo da informação contabilística e financeira. O manual é mais decomposto do que a apresentação, portanto a apresentação tem os tópicos fundamentais da matéria e depois o manual apresenta-se mais desenvolvido. E são as duas ferramentas aqui para o estudo que vamos fazer. E em conformidade com aquilo que eu estava a referir, cada utilizador procura na informação financeira uma resposta a necessidades próprias. E neste quadro temos os vários utilizadores da informação financeira e a utilidade da informação para cada um deles. Os sócios ou os acionistas, aquilo que a informação contabilística e financeira lhes proporciona é avaliar a rendibilidade e o risco dos capitais investidos e acompanhar a gestão. Já os gestores, as demonstrações financeiras permitem-lhes apoiar a tomada de decisão, o planeamento e o controle da atividade. Para os credores, avaliar a capacidade da empresa para cumprir as responsabilidades assumidas. Em relação aos fornecedores, avaliar a capacidade da empresa para pagar os bens e serviços fornecidos. Em relação aos clientes, avaliar a continuidade da empresa e garantir o fornecimento futuro. Para os trabalhadores, avaliar a estabilidade do emprego e a capacidade de remuneração. Para o Estado, determinar os impostos, nomeadamente IVA, IRC, os impostos devidos e acompanhar o cumprimento das obrigações. Para a comunidade em geral, avaliar o contributo da empresa para a economia envolvente. E, portanto, uma vez que são muitos os interessados na informação contabilística e financeira da empresa, a informação financeira tem de reunir um conjunto de características de base. São elas a compreensibilidade, e significa que a informação deve ser clara para um utilizador com conhecimento razoável das matérias contabilísticas e da atividade da empresa. Tem que ter relevância, a informação deve influenciar as decisões dos utilizadores, ajudando a avaliar o passado, o presente e também as perspectivas futuras
da empresa, a fiabilidade, que significa que a informação deve estar isenta de erros e representar fielmente as operações, tratando cada facto de acordo com a sua substância económica e não apenas com a forma jurídica ou a forma legal, e a comparabilidade, ou seja, a informação deve ser preparada de forma uniforme, permitindo a comparação entre empresas e da mesma empresa ao longo dos diferentes anos, ao longo do tempo. Um conjunto completo de demonstrações financeiras é constituído por 5 demonstrações. São elas: o balanço, a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados pode ser por naturezas e pode ser por funções. Temos a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações do capital próprio e o anexo, ou seja, as notas às demonstrações financeiras. São 5, o conjunto completo. Mas nesta parte vamos nos focar em 3 e vamos fazer uma breve abordagem ao balanço, à demonstração dos resultados e à demonstração dos fluxos de caixa. E, portanto, a demonstração dos resultados, o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa são as principais demonstrações financeiras. Obviamente que todas elas têm a sua função. O balanço responde qual o valor e a composição do património da empresa num determinado momento. A demonstração dos resultados, qual o valor da riqueza gerada pela empresa ao longo de um período, ou seja, se a empresa obteve lucro ou se a empresa obteve prejuízo na perspectiva contabilística. A demonstração dos fluxos de caixa pretende responder à questão qual o valor dos recebimentos e dos pagamentos efetuados num determinado período. E vamos começar por fazer uma breve apresentação a cada uma delas, começando com a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados mede a riqueza gerada pela empresa num determinado período. E, como eu disse, determina se houve lucro ou prejuízo. É constituída pelo conjunto de rendimentos e de gastos. Os rendimentos com sinal positivo, os gastos com valor negativo. Os rendimentos agregam, os gastos deduzem. Logo no topo temos as vendas e os serviços prestados, que constitui o volume de negócios da empresa, ou seja, aquele conjunto de rendimentos que advém da atividade ordinária da empresa, é o chamado rédito, constituído por vendas e serviços prestados. Mas outras formas de rendimentos, nomeadamente os subsídios à exploração, a variação nos inventários da produção quando positiva, os trabalhos para a própria entidade, constituem o primeiro elenco de rendimentos. Mas a contrapor com os rendimentos, temos os gastos, nomeadamente o custo das mercadorias vendidas. Se uma empresa vende mercadoria por um determinado valor, teve de a comprar por um determinado custo. Então temos o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, entre outros rendimentos, nomeadamente outros rendimentos e outros gastos. E desta primeira parte, deste primeiro elenco de rendimentos e gastos, em que os rendimentos aparecem como positivos e os gastos como negativos, e estamos aqui numa
área operacional surge o primeiro grande resultado contabilístico da empresa. Somando os rendimentos, deduzindo os gastos desta ótica operacional, temos o resultado antes das depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos, que é o denominado EBITDA. EBITDA de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. É um resultado contabilístico de natureza operacional e que entra aqui na primeira grande linha dos resultados contabilísticos da empresa. Se bem que podemos logo, numa fase ainda mais inicial, determinar qual a margem bruta da empresa, considerando as vendas menos o custo das mercadorias. Este seria o primeiro resultado contabilístico a apurar. Mas na configuração da demonstração dos resultados, o EBITDA é aquele que surge aqui de uma forma oficial em primeiro lugar. Bom, mas depois de termos o resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos, são deduzidas as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis e forma-se o chamado EBIT, ou simplesmente resultado operacional, que é um resultado, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. E é um resultado contabilístico, um resultado operacional antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. E logo a seguir vamos ter precisamente a componente dos gastos de financiamento. Por um lado temos os juros e rendimentos similares obtidos, positivos, com um sinal positivo, e por outro temos os juros e gastos similares suportados, e aqui temos o resultado financeiro da empresa. E como é normal que os juros e gastos similares suportados sejam maiores do que os próprios juros obtidos, é normal que o EBIT seja consumido por estes juros ou por este resultado financeiro e surge então desta soma algébrica o resultado antes de impostos, ou também denominado EBT, ou simplesmente o RAI, resultado antes de impostos, ou EBT, Earnings Before Taxes. Ora, se é um resultado antes de impostos, aquilo que vem já a seguir é o gasto relacionado com o imposto, que é constituído pelo IRC, ao qual a empresa está sujeita. E, portanto, ao subtrair este gasto do imposto ao resultado antes de impostos, surge o último nível de resultado contabilístico, que é o resultado líquido do período. Portanto, temos EBITDA, EBIT, resultado antes de impostos e resultado líquido do período como os chamados resultados contabilísticos que são apurados a partir da demonstração dos resultados. O que caracteriza esta demonstração financeira, a demonstração dos resultados, é que ela assenta no regime do acréscimo. E o que é que significa o regime do acréscimo? Significa que os rendimentos e os gastos, eles devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento, no caso dos rendimentos, ou do pagamento, no caso dos gastos, ocorrer em período ou em períodos subsequentes. Isto significa que a demonstração dos resultados vai aportar os rendimentos e os gastos daquele ano,
independentemente de já ter havido o recebimento ou o pagamento. Uma empresa pode realizar uma venda em dezembro e, ao realizar uma venda em dezembro, é emitida uma fatura e, se conceder ao cliente, por exemplo, 30 dias, sabe que o recebimento só vai ocorrer em janeiro. Mas, independentemente desse recebimento apenas ocorrer no ano seguinte, aquela venda, o resultado daquela venda, já vai figurar como rendimento na demonstração dos resultados, porque os rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, no caso do custo das mercadorias vendidas. Uma empresa pode comprar mercadoria em dezembro, pode obter, por exemplo, 60 dias dos fornecedores como prazo de pagamento, e significa que, ao recepcionar a fatura de dezembro da aquisição das mercadorias, vai registar esse custo das mercadorias, ele já vai figurar na demonstração dos resultados, independentemente do pagamento só ocorrer daqui por 60 dias e, portanto, já no próximo ano. Isto significa que estes resultados contabilísticos não se traduzem necessariamente no dinheiro que a empresa possui, porque são resultados contabilísticos, são lucros ou prejuízos, não significam necessariamente caixa. Bom, o resultado líquido do período, que é apurado na demonstração dos resultados, ele vai figurar no balanço da empresa, na parte do capital próprio. O capital próprio vai integrar o resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados. O balanço é a próxima demonstração financeira. Apresenta o valor e a composição do património da empresa num determinado momento. É a fotografia que me diz qual o valor do ativo, qual o valor do capital próprio, qual o valor do passivo. É um documento estático, à semelhança de uma fotografia. Retrata a posição patrimonial numa data concreta. De um lado, mostra os recursos que a empresa dispõe, que são constituídos pelo ativo, os bens, os direitos, e, por outro lado, as fontes que financiam este mesmo ativo. E as fontes que financiaram os recursos são o capital próprio e o passivo. O ativo é financiado através de capital próprio e de passivo. E o balanço apresenta-nos a chamada equação fundamental da contabilidade, em que o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. O balanço também assenta no regime do acréscimo. E uma vez que demonstração dos resultados e balanço assentam no regime do acréscimo, existe uma terceira demonstração financeira que assenta num regime de caixa, onde apenas os recebimentos e os pagamentos são relevantes. É a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa mostra o dinheiro disponível no início e no fim do período e explica a respectiva variação, ou seja, de que forma o dinheiro foi gerado e utilizado.
É o resumo dos pagamentos e dos recebimentos efetuados e que são classificados de acordo com a atividade que lhes deu origem. Por isso, temos os fluxos operacionais, onde se destacam os recebimentos de clientes, os pagamentos a fornecedores, os pagamentos ao pessoal. Temos os fluxos de investimento, onde se destacam pagamentos respeitantes aos ativos fixos tangíveis, aos ativos intangíveis, aos investimentos financeiros e recebimentos que podem ocorrer pela alienação, pela venda desses ativos e que no final gera o fluxo de caixa das atividades de investimento. E depois temos os fluxos de financiamento, que são os recebimentos e os pagamentos, por um lado, os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos, por exemplo, por outro lado, os pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, a juros e gastos similares, a dividendos respeitante à atividade de financiamento, gerando-se, claro, tudo o que é recebimento é com sinal positivo, aumento do fluxo, tudo o que é pagamento consome caixa, portanto, sinal negativo, e da soma algébrica dos fluxos operacionais com os fluxos de investimento, com os fluxos de financiamento, surge a variação de caixa e seus equivalentes, que somada ao caixa e seus equivalentes no início daquele ano, temos o caixa e seus equivalentes no final do período. E este caixa e seus equivalentes no final do período vai ligar ao balanço, vai diretamente para o balanço, para a área do ativo corrente, o ativo de curto prazo, em caixa e depósitos bancários. Bom, também daqui ocorre que nas demonstrações financeiras nós temos vários fluxos. Falamos então do balanço, da demonstração dos resultados, da demonstração dos fluxos de caixa e vamos agora falar das 3 categorias de fluxos, porque a cada demonstração corresponde uma categoria de fluxos. Se bem que o balanço não registra fluxos, o balanço registra saldos, porque o balanço é um mapa de posição que capta o efeito patrimonial acumulado dos fluxos financeiros. Já a demonstração dos resultados capta os fluxos económicos do período e a demonstração dos fluxos de caixa capta os fluxos monetários do período. Os fluxos financeiros estão relacionados com despesas e receitas e correspondem à assunção de obrigações e à constituição de direitos. Comprar mercadoria a crédito gera uma despesa e uma dívida a fornecedores é a assunção de uma obrigação, uma despesa. Vender a crédito gera uma receita porque se trata de um direito sobre o cliente, o direito de vir a receber. E vão alterar o património e são captados no balanço. Os fluxos económicos estão relacionados com rendimentos e gastos. E estes são traduzidos na demonstração dos resultados, que é o elenco dos rendimentos e dos gastos que ocorreram durante um período. Traduzem a criação e o consumo de valor num período. O rendimento é riqueza gerada, o gasto é riqueza consumida. E, portanto, rendimentos e gastos são fluxos económicos que se refletem na demonstração dos resultados. Já os fluxos monetários consistem em pagamentos e recebimentos. Traduzem a entrada e a saída efetiva de dinheiro. Ou seja, refletem-se na demonstração dos fluxos de caixa. Por isso, as três demonstrações financeiras são complementares.
E estes três planos eles não coincidem ao longo do tempo, porque ao comprar mercadoria a crédito, a empresa assume desde logo uma despesa e registra a dívida no balanço. Essa mercadoria só se torna gasto através do custo da mercadoria quando é vendida ou consumida e aí contribuindo para o resultado. E só origina um pagamento quando a dívida ao fornecedor é paga ou é liquidada. Ou seja, o mesmo bem vai percorrer assim as três demonstrações financeiras em momentos distintos, o que justifica de facto a existência destes documentos que são complementares. Finalmente, eu já falei sobre isto, mas para terminar, portanto, a demonstração dos resultados e o balanço assentam no regime do acréscimo. Os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período em que o valor é gerado ou consumido, no período a que eles dizem respeito, independentemente do momento do recebimento ou do pagamento. Uma venda é rendimento no momento em que se realiza, mesmo que o cliente pague mais tarde. A venda já figura na demonstração dos resultados e como o resultado líquido liga ao balanço, a venda aumenta o resultado líquido na demonstração dos resultados e o resultado líquido aumenta o capital próprio no balanço. O regime de caixa, os fluxos, são reconhecidos apenas no momento do recebimento ou do pagamento. Portanto, a demonstração dos fluxos de caixa segue este mesmo regime, registando somente o momento das entradas e saídas de dinheiro. E esta é a diferença de regimes que explica o porquê do lucro de um período não coincidir, em regra, com o caixa ou com a variação de dinheiro desse mesmo período. Vejamos aqui o exemplo de uma venda em dezembro, que eu já dei, mas vou, para concluir, voltar a referir. Imagine-se que uma empresa realiza uma venda de 1 milhão de euros no mês de dezembro e concede ao seu cliente 30 dias. Muito bem. Emite a fatura em dezembro. 1 milhão de euros mais o IVA, vamos agora só esquecer aqui a parte do IVA, por questões de simplificação. A venda vai à demonstração dos resultados. 1 milhão de euros, e vai sempre, obviamente, sem IVA. 1 milhão de euros. Este 1 milhão de euros faz parte do volume de negócios do ano em concreto, do período, ou seja, entrou em dezembro. Aumentou o resultado líquido da empresa. As vendas são valores positivos, aumentam o resultado líquido, é um rendimento. Logo, vai haver uma ligação ao balanço. Por um lado, como foi concedido um crédito ao cliente, vai aumentar ali o ativo corrente clientes por 1 milhão de euros e seria mais o IVA. O IVA, por sua vez, seria uma dívida IVA liquidado. E o capital próprio registra igualmente um aumento pela via do resultado líquido que vem da ligação com a demonstração dos resultados, mantendo-se intacta a equação fundamental do balanço. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Fecha-se o ano e o regime do acréscimo assim ditou que o rendimento é registado no período a que diz respeito, independentemente do recebimento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. No próximo ano, o cliente paga. E é aqui que vai entrar a demonstração dos fluxos de caixa. Quando o cliente pagar,
portanto, isto já no ano a seguir. Os clientes, portanto, vamos provocar uma diminuição do ativo corrente, creditando-se os clientes, diminui, portanto, pagaram, diminui a sua dívida, aumenta o caixa e depósitos bancários, porque é feita a transferência a nosso favor. Portanto, há uma diminuição do ativo seguida por um aumento desse mesmo ativo de caixa, diminuição em clientes, aumento depósitos bancários, e isto é refletido na demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, é só quando o cliente nos paga, é só quando recebemos que entra ali recebimentos de clientes no ano a seguir. Ali está a demonstração dos fluxos de caixa, a registar o momento do recebimento, de acordo com o regime de caixa. Até à próxima videoaula.